estar de novo aqui. É muito bom e faz parte aí da nossa casa, do nosso trabalho. É muito gratificante estar aqui. Hoje nós vamos falar aí do homem de bem. Eu vou aproveitar e fazer uma pequena propaganda daquilo que nós fazemos aqui nas quartas-feiras. Às quartas-feiras nós temos aqui o estudo sistematizado da doutrina espírita, tá? E o estudo também que a gente chama de EAD, o estudo avançado da doutrina espírita. As pessoas que tiverem interesse em obter informações sobre a doutrina espírita, nós fazemos isso aqui nos cursos, tanto do ESD quanto do EAD, todas as quartas-feiras à noite, nesse mesmo horário, às 20 horas. É muito interessante porque todos os aspectos da doutrina espírita são abordados nesses dois cursos. Nós estudamos várias coisas e esse homem de bem é um dos estudos que é feito lá no EAD. Homem de bem, vocês vão ver, eu tirei uma parte do que nós vamos discutir hoje nesta noite, eu tirei uma parte desse roteiro aí do homem de bem lá da FEB. Independente, portanto, da situação social, cargo ou posição que ocupe na vida, o homem de bem é logo reconhecido pela sociedade, uma vez que as suas obras falam por si, como assevera o texto. Se vocês prestaram atenção na leitura que foi feita hoje, a leitura que foi feita hoje é uma coisa que marca bastante a gente. A leitura dizia, ou disse, sobre aquilo que nós mostramos ao longo da nossa caminhada, que foi dito aí pelos sinais. Os sinais que nós demonstramos aonde está o nosso coração, aonde está a nossa cabeça, aonde está a nossa alma, o nosso espírito. É isso que demonstra esses sinais que nós deixamos ao longo do nosso caminho. O homem de bem vai ser reconhecido também pelos seus sinais, por aquilo que ele deixou, por aquilo que ele demonstra ao longo do seu caminho, pelas obras que ele deixa ao longo do seu caminho. Árvore alguma será conhecida pelas aparências exteriores. Ninguém vai olhar para uma árvore e falar, que árvore linda, ela deixa uma aparência, mas e frutos? O que ela traz? Até uma sombra é uma coisa boa que a árvore pode nos trazer. Tantas coisas a gente pode receber das árvores, não é? Mas sim pelos seus frutos, por aquilo que ela produz. Não necessariamente um fruto, um exemplo, uma mangueira, uma manga. Não é só disso, é aquilo que a árvore pode nos trazer também, né? Ninguém dará testemunho de nós pelo que parecemos, e sim pela colaboração que a gente faz, pelo nosso trabalho. Nós ontem estávamos discutindo algo parecido com isso na sala. Quer dizer, por que simplesmente estudar, aprender muitas coisas sobre a doutrina espírita e isso não se converter em obras, não se converter em trabalho em benefício do próximo? Isso é uma coisa importante. Nós estamos aqui sempre para trabalhar em benefício do nosso próximo. É o que a gente sempre fala. O maior cuidando do menor. Em todas as oportunidades que nós temos de auxiliar alguém, nós temos que tentar aproveitar essas oportunidades. É o que ele termina dizendo, pelo nosso concurso para esse bem-estar geral. Praticar o bem representa um desafio face aos conflitos e interesses presentes na sociedade. Nós temos, ao longo da nossa vida, nós temos um monte de problemas, que são os nossos problemas do dia a dia. Nós podemos ficar empatados nesses problemas, morrer a nossa pequena semente com os espinhos que nós encontramos ao longo da vida, ou nós podemos fazer a nossa sementinha frutificar. Portanto, problemas todos nós vamos encontrar. Se nós vamos vencer esses problemas para ajudar o próximo, é isso que nós temos que avaliar. É isso que nós temos que discutir se seremos realmente capazes de realizar.
Não é fácil discernir se uma ação no bem está relacionada à prática da caridade ou se é movida por interesses. Essa é uma frase, é o fio aqui, bastante interessante no dia de hoje, porque muitas das ações que são praticadas, a gente fica na dúvida, será que aquele indivíduo fez essa ação porque ele queria se mostrar? Ou se ele fez essa ação porque realmente ele tem interesse na prática do bem? Principalmente quando a gente avalia pessoas de relevância social, né? Vamos falar aqui, alguns políticos, por exemplo, que fazem algumas ações que a gente fica na dúvida. Será que realmente ele fez essa ação para aparecer? Ou será que ele fez essa ação porque ele queria realmente procurar, demonstrar que ele queria fazer uma ação de fórum íntimo, porque ele achava que precisava ajudar as pessoas? E isso nós temos que discernir, porque muitas vezes essa caridade ela é feita de interesses pessoais. Infelizmente, é a realidade. Se indagares quanto à solução dos problemas que vos afligem, a resposta é, lá, Bezerra de Menezes, caridade de uns para com os outros, os mais fortes sustentando os mais fracos. Isso é muito interessante, porque em todos os momentos da vida, a gente tem essa oportunidade. Todos, em tudo que você estiver fazendo na sua vida, você tem sempre algo que você conhece um pouquinho mais, que você entende um pouquinho mais, e outros que não têm aquele conhecimento, não têm aquela possibilidade que você tem. Então, em todos os momentos da vida, nós estamos uns ajudando os outros. Quem pode um pouquinho mais, e esse pode aqui eu não estou falando de dinheiro, eu estou falando de ação, eu estou falando de, muitas vezes, você tem uma habilidade um pouquinho melhor de conversar, você pode ensinar as pessoas. Se você tem uma habilidade de fazer aquele sapatinho lindo que eu estava admirando aqui, tá certo? Eu falei assim, olha que sapatinho lindo. Quer dizer, quem tem aquela habilidade de fazer, está ajudando alguém que não tem a habilidade de fazer. Enfim, tudo na nossa vida, você tem a condição de olhar para quem está ao seu lado, olhar para quem está caminhando junto com você, e você tem a oportunidade nessa caminhada de auxiliar as pessoas. E a vida foi programada para ser dessa forma. Nós estamos sendo auxiliados neste momento, em todos os momentos da nossa vida, por espíritos superiores a nós, que estão nos auxiliando, e nós auxiliando outros espíritos que muitas vezes estão nos observando, como o próprio texto que ela leu, o texto dos sinais, fala lá, que nós estamos sendo observados por espíritos também, e muitas vezes até sendo observados por encarnados, que nos têm como exemplo. Portanto, nós temos a possibilidade de, ao olhar para o lado, sim, estarmos ajudando a quem precisa. Em todos os momentos da vida, vocês podem olhar para o seu lado que vai ter alguém precisando desse apoio. É o que nós fazemos, por exemplo, ontem fizemos no ESD, um auxiliando o outro, mostrando um pouquinho do seu conhecimento, um pouquinho da sua cultura, e um dá conselho, um discute, e todos nós aprendemos juntos, né? Continuando as palavras de Bezerra, somente a caridade a fluir de nós na direção dos outros, conseguiremos melhorar o que somos e o que temos, para sermos o que cabe ser e alcançar os valores que desejamos. Portanto, a nossa caminhada deve ser sempre buscando ajudar aos outros, sempre buscando esse auxílio ao próximo, que está necessitado sempre. Nós sempre vamos encontrar pessoas que precisam de nós. E sempre temos essa possibilidade de ampliar o nosso trabalho, irmos nos habituando a fazer isso, até que isso vai ser feito de uma forma espontânea. É um aprendizado mesmo. Que a gente começa, muitas vezes, poxa, será que eu tenho que ir lá no centro, lá no domingo, à noite, eu vou ter que ir lá auxiliar no passe, eu vou ter que fazer alguma coisa nesse sentido? É tão difícil, eu podia ficar vendo jogo de futebol no domingo, não é?
Mas você começa a fazer isso e você começa a se acostumar com isso. Chega uma hora que você começa a sentir falta disso. E aí as coisas vão acontecendo na vida da gente. Hoje à noite, por exemplo, muitos de que estão aqui farão o serviço do passe, nos auxiliarão uns aos outros nesse serviço. E essas pessoas poderiam ter ficado nas suas casas, por exemplo, né? Estão perdendo aí um dia à noite, às vezes horas do seu descanso, estão aqui para nos auxiliar. E isso vai se tornando um hábito da vida da gente, que quando a gente não vem por algum motivo, fica na cabeça dele e fala assim, puxa, está faltando alguma coisa hoje, eu tinha que estar lá. E aí você se habitua tanto que quando desencarna vem para cá também, entendeu? Prestar o serviço junto com a gente. Essa que é a realidade. E aí nós vamos falar um pouquinho, bem rapidamente, das principais características. Quer dizer, quais são as características que nós temos para entender um homem, para entender uma pessoa de bem? O que ela faz de diferente? O homem de bem pratica a lei de Deus. Bom, pratica a lei de Deus. Onde está escrita a lei de Deus? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. Todos nós sabemos aonde está lá escrita a lei de Deus. Então a gente sabe, quando a gente não está fazendo a coisa certa, tenho certeza que a nossa consciência está nos denunciando. Ela está mostrando para nós que nós não estamos no caminho certo. O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando compreende antecipadamente a vida espiritual. O que é compreender a vida espiritual? O que é praticar a lei de Deus? É nós fazermos o caminho de forma que nós tenhamos certeza que não estamos aumentando compromissos para o dia de amanhã. É plantando, é semeando a concórdia, é semeando coisas boas para que a gente possa, se possível, colher no dia de amanhã. Essa que é a realidade. Não é semear problemas, semear discussões, promover atitudes desonestas, por exemplo, enfim, fazermos realmente aquilo que a nossa consciência manda, que está no caminho certo e que nós não vamos nos comprometer com os nossos atos no outro dia ou no dia de amanhã. Isso é caminharmos na prática da lei de Deus. O homem de bem é portador de fé verdadeira. Opa, lá embaixo. A fé verdadeira é uma espécie de matrimônio entre palavras e obras. Opa, de novo, é aquilo que nós acabamos de ler. Parece que ela escolheu a mensagem para hoje. Tem fé em Deus e em sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão, Deus, e se submete à sua vontade de todas as coisas. Tem fé no futuro, razão pela qual coloca os bens espirituais acima dos bens materiais. Não é incomum na nossa vida que muitas vezes muitos de nós ainda estão muito preocupados com a vida material, aí ele vai se dando nó, ele vai fazendo coisas que infelizmente não são coisas tão adequadas, e ele vai dando nó na vida dele, vai atrapalhando, até que ele chega está numa situação muito difícil, e ele fala, não, essa vida está muito difícil, por que Deus mandou isso tudo para mim? E ele não consegue se perceber que, na realidade, através de todos esses nós que ele foi dando, todas essas ações que ele mesmo produziu, isso vai levando a um resultado. Todas as vezes que nós fazemos uma ação, nós temos uma reação, nós temos um resultado daquilo que nós mesmos fazemos. Ou seja, se eu planto tempestade, eu vou colher tempestade. Eu não vou colher uma coisa diferente disso. Se eu planto coisas boas, eu tenho uma chance de colher os frutos das coisas boas que eu plantei. Aí eu passo a minha vida inteira semeando coisas ruins. Aí quando chega no momento, eu falo assim, nossa, mas Deus é tão injusto comigo, Ele me mandou todas essas dificuldades. Quer dizer, a pessoa não consegue perceber
que as dificuldades foram plantadas por ela mesma. E que, aí é onde é importante, que Deus é extremamente bom conosco, porque na maior parte das vezes Ele nos concede outras oportunidades para que a gente possa reparar todos aqueles erros que nós cometemos no passado. E estamos apenas recebendo os resultados. E aí é onde está a justiça. Quando você olha para a sua vida e vê todas as dificuldades que você tem, você vai falar assim, não, Deus é muito injusto comigo. Olha meu vizinho, olha que maravilha é a vida dele. E a minha, olha essas dificuldades que eu estou passando. O que seu vizinho plantou no passado? O que é que você plantou no passado? Portanto, a gente tem que ter uma certeza nessa vida, que Deus é soberanamente bom e é soberanamente justo. Ou seja, tudo que eu estou recebendo hoje é na medida do que eu preciso receber. É na medida do que eu mereço receber. É na medida do que eu fiz por receber. Não há outra dúvida. E isso nós temos que ter ideia. E eu vou sair das dificuldades que eu estou hoje através de plantar de uma forma adequada para o dia de amanhã. Se eu tenho um problema, eu tenho que pensar, opa, esse problema posso eu tê-lo ocasionado. Portanto, vou pensar o que eu fiz de errado e vou rever as minhas posturas para um dia melhor. E isso a gente tem que ter essa certeza. E outra certeza, que se cair um fio de cabelo da sua cabeça, você tem a certeza de que Deus sabe que aquilo aconteceu. Isso, nós não podemos ter a mínima dúvida disso. Que Deus está no comando, Ele sabe tudo, sabe exatamente as nossas necessidades e sabe tudo o que acontece conosco. Não há dúvida disso. E essa história do matrimônio entre palavras e obras é a realidade. A gente tem realmente que casar as nossas obras com as nossas palavras. O homem de bem é caridoso. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. E não esperando, a gente brinca, nós, espíritos, falando assim, não, vou fazer isso porque eu vou receber uns bônus horas. Né? A gente brinca e fala assim, quer dizer, nem isso é verdade. Né? Nós temos que fazer pelo bem, pelo ato de praticar a caridade, sem esperar nenhum tipo de retribuição. Sem esperar paga alguma. Retribuir o mal pelo bem. Será que a gente já está dando conta de fazer isso? Será que quando alguém nos prejudica de alguma forma, eu tenho ainda a capacidade de fazer o bem para essa pessoa? Olha a distância que a gente tem ainda que percorrer. Né? Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os interesses pela justiça. Ou seja, quando eu observo que nós temos as pessoas mais fortes, que deveriam, por ser mais fortes naquela situação, estar cuidando dos fracos, não o fazem, nós ainda temos que, se possível, nos levantar em defesa dos fracos. Né? Então, essa história da caridade é uma coisa extremamente importante. Nós não podemos esquecer de duas palavras, de duas frases de Jesus extremamente importantes. Que ele pediu que a gente amasse o outro, o próximo, como a nós mesmos. Ele fez esse pedido para nós e todo mundo lembra disso ao ler lá nos evangelhos. E depois ele falou uma coisa bem mais complicada que isso ainda. Ele falou assim, eu quero que vocês vos amem como eu vos amei, como Jesus nos amou. Aí ele pediu mais ainda, porque amar as outras pessoas como nós amamos a nós mesmos é uma coisa. E amar de forma irrestrita, como Jesus nos amou, é muito mais ainda. Realmente é o amor que a gente vai ter que atingir um dia através do exercício da caridade. E através desse exercício de ajudar o próximo, que nós vamos nos redirecionando o caminho e aprendendo a seguir o caminho que Jesus nos pediu. O homem de bem é humanitário, é bondoso, humanitário, é benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças ou de crenças. Eu acho que a gente tem que fazer um exercício
Sempre que a gente vê um irmão em dificuldade, um irmão precisando de ajuda, é fazer o exercício de nós nos colocarmos na posição dele, com todas as limitações que a gente vai ter ainda de ter essa visão. Mas a gente tem que procurar ver as dificuldades que aquele irmão está passando e nos colocarmos naquela posição das dificuldades que ele passa. E procurarmos entender, falar, poxa, se eu tivesse nessa situação, o que será que eu faria? Não é? E aí você pensa aquilo que você pode fazer para ajudar aquela pessoa, para tirá-lo daquela condição que agora você se vê naquela condição. E quando você começa a fazer isso, nós chamamos isso de empatia, que é você realmente se colocar na situação do outro, é quando você começa a ter essa visão verdadeiramente humanitária, de sentido amplo, de olhar, porque muitas vezes nós olhamos para essa situação de uma pessoa em necessidade, de uma pessoa em dificuldade, e não enxergamos. Não enxergamos que aquela pessoa naquele momento pode estar precisando da minha ajuda. Nós ainda temos um olhar que não é este olhar humanitário, nem esse olhar com empatia. É um olhar que você enxerga aquela situação, mas é como se você não tivesse preocupado, ou como se você não enxergasse a dificuldade daquele irmão naquela situação. O homem de bem é virtuoso, não tem ódio. Esse é difícil demais, né? Não tem rancor, não tem desejo de vingança. Perdoar, agora, perdoar não ter vingança nenhuma. Não, perdoar é perdoar e esquecer. Nada dessa história de... né? Há exemplo de Jesus, que perdoa e esquece as ofensas. No caso de Jesus, não dá nem para esquecer as ofensas, porque ele não se sentia ofendido. Então não tinha nem o que esquecer. Tá certo? Era realmente destituído totalmente de vaidade, porque o que nos ofende, na realidade, é a nossa vaidade. Nós nos sentimos ofendidos na questão da nossa vaidade. E aí é onde nós queremos revidar, nos vingar e coisas do tipo. Por saber que lhe será perdoado conforme houver perdoado. Quer dizer, na medida com que você perdoar os outros, na medida com que você realmente não se sentir mais ofendido, é que você estará caminhando, destituindo-se da sua vaidade. Porque, na realidade, o que nos ofende é exatamente isso. Quando a nossa, aquele conceito que nós temos de nós mesmos, aquela vaidade, é que é ofendida no momento de uma agressão, de alguma coisa. Então, o indivíduo passa na rua, você está lá dirigindo o seu carro, ele xinga você. Podia ser qualquer um que estivesse passando, mas ele xingou, foi você. Aí você se ofende, vai lá e vai brigar com o cidadão. E, quer dizer, aquela ofensa, por que aquela ofensa te atingiu? Simplesmente por conta da sua vaidade. Como? Ele falou aquilo para mim, ele não pode dizer isso para mim. E é isso que nós temos que passar. Realmente é esquecer esse ódio, esquecer realmente esse rancor, esquecer realmente aquilo que as pessoas fizeram por nós. E, mais que isso, ainda assim, essa pessoa que nos prejudicou, como eu disse há pouco, nós temos que pensar em tentar ajudar essa pessoa também. É assim que nós vamos desatando os laços e caminhando no rumo da nossa evolução. Isso aqui é uma coisa importante. Ele é indulgente com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. Na realidade, se nós olharmos, quem de nós não tem defeitos? Portanto, se eu sair apontando o dedo nos defeitos dos outros, como é que vai ser a minha vida? Porque eu, na realidade, como essa setinha aí, como essa mãozinha que eu coloquei aí, ela tem lá um dedo apontado, mas tem pelo menos 3 para mim. Ou seja, eu estou apontando um defeito, mas eu tenho outros 3 direcionados diretamente para mim. E dizem que a gente só enxerga o defeito no outro que a gente tem. Então, toda vez que a gente for apontar um defeito no outro, a gente tem que realmente pensar 1 milhão de vezes. E ter a indulgência. O que é ter a indulgência? É realmente relevar
essas dificuldades, esses problemas que o outro tem. É procurar entender. E você só vai procurar entender a hora que você tiver realmente a empatia de se colocar lá, naquela situação. E saber se naquela situação você não faria a mesma coisa. Então imagine uma pessoa lá em dificuldade, que está lá enroladinha, aí você olha para lá, aquela pessoa, olha, ela fez isso, ela fez aquilo. Agora, e se a gente estivesse naquela situação? Será que a gente teria feito a mesma coisa? Então, é tão comum a gente abrir as páginas do jornal e fulano roubou tanto de uma companhia, de outro. Será que se nós estivéssemos lá, nós teríamos a condição de fazer a mesma coisa? Será que nós faríamos? E estamos fazendo a mesma coisa? Ou, se aquele indivíduo que roubou tantos milhões lá, e eu vou para uma fila de cinema, onde as pessoas estão lá organizadas para entrar, e eu tenho a oportunidade de furar a fila, eu não estou fazendo a mesma coisa? Portanto, antes de nós olharmos o defeito dos outros, vamos olhar para nós, vamos tentar corrigir os nossos defeitos e procurar entender. Indulgência é isso, é entender que aquele defeito eu posso ter também. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Não se compraz em rebuscar, ou seja, não é a gente encontrar o defeito ali e ficar meio que colocando o dedo na ferida, como diz a gíria, né? Eu tenho que mostrar para todo mundo que aquele indivíduo tem aquele defeito. Não é isso. Muitas vezes vale mais a pena uma conversa em separado, tentando ajudar aquela pessoa, do que simplesmente jogar no ventilador aqueles problemas daquela pessoa. Homem de bem conhece a transitoriedade dos bens materiais. Bem material serve apenas como meio para a nossa evolução, como forma de nós levarmos a nossa vida. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito que terá de prestar contas. Não esqueçam nunca disso. Nunca. Todos os bens materiais que passam pelas nossas mãos, nós vamos ter que prestar contas da maneira pela qual nós utilizamos esses bens materiais. Ah, mas eu tenho uma boa profissão, eu ganho muito dinheiro e eu trabalhei com meu esforço. Ótimo. Você pode usar todo esse recurso como um irmão maior, ajudando os irmãos menores, não pode? Por que você tem que gastar todo o recurso para você? Portanto, nós seremos cobrados, teremos que prestar contas de tudo aquilo que nós tivemos posse ao longo da nossa vida. Tá? E que o emprego mais prejudicial que pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Eu acho que essa apostila, nessa parte, ela é perfeita. Ou seja, se você está aplicando o seu recurso, mas eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu vou comprar porque eu gosto, é bom demais. Então, preste bem atenção. Se você está aplicando esse recurso para satisfazer as suas paixões, cuidado, você será cobrado desse recurso. Lembram a história que eu acabei de dizer, a história de plantar? Nós podemos semear dificuldades. Eu quero um bom relógio, porque eu gosto de relógio, eu gosto de carro, eu gosto disso, eu gosto daquilo. Eu vou usar o meu recurso para isso. E depois você pode ser cobrado desses recursos, da forma como você aplicou esses recursos nas suas paixões. Se a ordem social colocou homens na sua dependência, ou seja, se você tem pessoas que são subordinadas a você, tá certo? Trate-os com bondade, com benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Nós não sabemos se numa próxima encarnação não vai estar ao contrário. Se eu não vou ser subordinado dele, como é que eu vou saber? Né? Usa da sua autoridade para lhe levantar o moral e não para esmagar o seu orgulho. A imagem mostra bem, né? Como alguns chefes aí tratam os seus subordinados. É uma coisa que a gente realmente tem que ficar atenta das pessoas que estão encaminhadas conosco. Dessas pessoas que estão encaminhadas conosco,
nós temos que procurar tratá-los bem. Para terminar, meu tempo já até esgotou, eu vou precisar de mais uns minutinhos, tá? Eu vou contar uma pequena historinha. Normalmente eu conto a história no começo, mas essa eu deixei para contar no final. Ela está bem relacionada ao nosso tema, tá? E de Francisco Cândido Xavier, e está lá no livro Alvorada Cristã. Um dia, uma gota d'água, um raio de luz e uma abelha e mais um homem preguiçoso chegaram a Deus. Muito bom. O Todo-Poderoso recebe-os com bondade e pergunta pelo que eles estavam fazendo. Uma gota d'água, um raio de luz, uma abelha e um preguiçoso. Esse preguiçoso cabia bem em nós, né? Mas, tá? A gota d'água disse: Senhor, eu estive num terreno quase deserto, auxiliando uma raiz de laranjeira. Vi muitas árvores sofrendo sede e diversos animais que passavam, procurando mananciais. Fiz o que pude. A gotinha d'água, né? Não podia fazer muita coisa sozinho. Mas venho pedir outras gotas d'água, que me ajudem a socorrer tantos que necessitam de nós. E sorriu o Pai e diz: Bem-aventurada sejas pelo entendimento das tuas obras. Dar-te-ei os recursos das chuvas e das fontes. De novo, lembra a nossa conversa lá no comecinho? Obras, aquilo que a gente realmente dá conta de fazer com um pouquinho de conhecimento e quase nada de evolução espiritual que a gente tem até esse momento. E concedeu a ele chuvas, então muitas outras gotas para ajudar as pessoas que tinham sede, as árvores e tudo mais. O próximo candidato, o raio de sol ou raio de luz. Senhor, eu desci e encontrei o fundo de um abismo, combati a sombra, quanto me foi possível, mas notei a presença de muitas criaturas suplicando claridade. Venho ao céu rogar-te outros raios de sol ou raios de luz, que comigo cooperem na libertação de todos daqueles que se encontram nas trevas. Qual foi? O que o Pai disse para ele? Bem-aventurado seja, de novo, pelo serviço que prestou aí, né? Dar-te-ei o concurso do sol, das lâmpadas, dos livros iluminados e das boas palavras que te encontram na terra. Portanto, estava lá fazendo um raiozinho de luz, fazendo um servicinho pequeno, e a ele foi concedido a força do sol para poder iluminar o máximo que pudesse. Aí vem a abelhinha. A abelhinha vai lá e: Senhor, tenho aplicado todo o mel ao alcance das minhas possibilidades. Tenho fabricado todo o mel ao alcance das minhas possibilidades. Mas vejo tantas crianças fracas, doentes, que vêm implorar mais flores e mais abelhas a fim de aumentar a produção. E aí o que aconteceu? Bem-aventurada sejas pelos benefícios que prestastes. Conceder-te-ei novos jardins e novas companheiras. Aí agora vamos nós. Vamos nós, preguiçosos que somos, nós sempre queremos ficar lá. Não, deixa eu descansar mais um pouquinho, deixa eu ir devagar. Afinal de contas, nós só estamos no caminho da evolução há 20 mil anos. Então, está tranquilo, né? Dá para ter mais outros 20 mil aí pela frente e vamos evoluindo devagar. Vamos ver o que a gente falou. Em seguida, estamos nós lá. Senhor, nada consegui fazer. Quantos e quantos de nós desencarnam e tem esse nada consegui fazer? Por todos os lados encontrei inveja, perseguição, ódio, maldade. Tive os braços atados pela ingratidão dos meus semelhantes. Tanta gente má permaneci em meu caminho que, em verdade, nada pude fazer. Se nós olharmos na prática, nós ficamos amedrontados. Quando nós olhamos para o nosso mundo com o nível de evolução que a gente tem, nesse mundo de transição, tanto que nós temos passado, nós podemos nos paralisar e nada realizar. Será que é isso que nós estamos fazendo? E aí, infeliz de ti, que desprezasse os dons que te dei, adormeceste na preguiça e nada fizestes.
Os seres pequeninos e humildes me alegraram com o relatório dos seus trabalhos, mas a tua boca sabe apenas se queixar, como se a inteligência e as mãos que te confiei nada valessem. Por favor, não esqueçam dessa frase. Nós temos mãos e temos inteligência para trabalhar em prol do nosso próximo. E quantas oportunidades nós temos perdido? Aí ele falou, foi muito objetivo no que ele falou, que é o que ele faz conosco o tempo inteiro. Regressa ao mundo e não voltes a procurar-me. É claro que ele não fala isso, não voltes a me procurar, mas regressa ao mundo e aprenda a servir. Que é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos num caminho de aprender a servir. Eu venho falando isso desde o começo da minha fala aqui, que é aprender a servir ao próximo. Aprender a servir ao próximo. Até que nós estaremos tão habituados a servir ao próximo, que mesmo quando a gente não quiser fazer, a gente vai estar fazendo. É essa a mensagem da noite de hoje. Muito obrigado e que Jesus nos acompanhe a todos o tempo todo e os Espíritos possam estar sempre iluminando os nossos passos a cada momento. Que assim seja.